Boa noite. Convidar a Aline aqui. Aline, eu te chamei aí. Você não recebeu, não? Estou te convidando. A gente vai falar um pouquinho, né? Dos tempos de espera. Aí, Ena! Ô, povo! Que bueno, ótimo! Chegamos! chegamos É, no trecho. chegamos no trecho! Reaparecemos! Olha, dessa vez deu certo, maravilhoso. Deu certo, né? Ficamos um tempinho aí fora, coisas do trecho. E cá está o trecho passando de volta. Maravilhoso. Boa noite a todo mundo que está aí. Boa noite, pessoal. A Coisa delícia está de boa. volta. Como é que é? É uma delícia estar de volta para trocar, né? Para É uma trocar. delícia estar de volta, um prazer. Depois de experimentar aí mais coisas do trecho da vida, É. essas experiências que a vida nos traz, a gente vai Oh, aprendendo para dividir, né? é isso aí. Nosso objetivo, né? Nosso prazer aqui. E ofício, né? Pô, e ofício. Que a gente topou aí juntas. E que bom que vocês estão aí junto com a gente. Pra gente trocar. Então fiquem à vontade para mandar comentário, pergunta. Fiquem à vontade aí. Então vamos lá, né? Já entrar nesse assunto. O assunto do dia. Ô, Rô, você tá me vendo hoje? Sim, Ó, hoje sim. Deu bem. aê! A gente passou 4 lives onde uma não conseguia ver a outra, só uma que via. Só no susto. Conseguimos, enfim, alinhar. Tá no susto. A Marjorie. Ei, Marjorie! Lindeza. Vambora, então, pro tema de hoje. A gente não fala, querida, a gente não fala sobre tarô aqui, né, Rô? Não é uma live ainda, né? A gente não faz uma sequência exatamente de tarô, né? Mas nós nos inspiramos nas cartas do tarô para puxar o fio temático de cada encontro, né? Então a gente puxa uma cartinha e vai conversando, e esse fio ele surge assim bem rapidamente, e aí a gente já vai e vai tecendo sobre ele e até chegar aqui, a gente vai viver até chegar aqui. Tece, destece e chegamos até aqui. E dessa vez veio o nosso querido enforcado, né? Cartinha controversa para muita gente. Amado ou odiado? Vai depender de como é vivida a experiência, né, dessa carta. O pendurado também em outros decks. Então, o enforcado está aí nos inspirando no assunto de hoje. Falando sobre a experiência, né? Viver se dá é na experiência, né? Como que é a partir da experiência que a vida acontece mesmo. E essa é uma carta, né? Esse assunto, esse título, ele vem porque a gente quer trazer muito esse lugar que a gente se percebeu nele durante o nosso processo e a gente foi despertando para certas consciências importantes aí que nos amadureceu muito, né, Ronara, nos nossos processos evolutivos e nos amadureceu muito como pessoa. Na verdade, essa carta ela é de uma grande maturidade, né, de um grande processo de amadurecimento. E ela é muito terrosa, né, ela fala muito desse aspecto do viver a terra mesmo, e como ela é super terrosa, né, nesse tarô é ótimo de enxergar que é pura terra, né, então assim, é a coisa do viver na terra mesmo, e especialmente as angústias de estar na terra, né, as experiências angustiantes que a gente vai passar aqui, já passamos todos nós.
mas ao mesmo tempo são essas experiências de angústia, onde tem uma dor, tem um lugar ali custoso, mas são portais grandiosos de evolução, são portais grandiosos, né, de crescimento, de amadurecimento e de libertação, especialmente. Só que aí a gente vem trazer sobre as nossas limitações, né, inicialmente eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente conversou muito sobre isso e como que isso se fez importante nos nossos processos, deflagrar as limitações que elas estão enraizadas, arraigadas no ser humano mesmo, que dificulta muito a experiência desses lugares custosos e desafiadores, né? Onde é necessário mudar uma perspectiva. Mas para eu mudar a perspectiva, mudar a rota, né? Eu vou precisar sentir, vou precisar dar uma pausa, vou precisar dar espaço para ganhar essa consciência nova que a vida está me trazendo aqui, que a própria experiência está me trazendo. Só que está arraigado um sistema, né, uma estrutura na sociedade de aprendizado muito cruel, né, muito arraigado, difundido pela igreja, né, por todas as formas como ela fez para difundir esse lugar culposo e tão ruim, tão sacrificante de viver as experiências e as evoluções na Terra. Então, fazer contato com lugares internos, reconhecer que às vezes eu não estou dando conta, reconhecer lugares sombrios dentro de nós, tudo isso se torna quase impossível, inclusive impossível, muito impossibilitado no geral da sociedade de fazer, porque é tanta culpa, foi tão, né, estruturado ali dogmas e toda uma normatização de pecado que o aprender com a experiência ele se torna quase impossível. Porque se eu for aprender com a experiência para mudar minha rota, para me libertar, né, para eu expandir aqui minha experiência, eu vou precisar fazer contato comigo, com verdades interiores, com lugares de sombra, lugares, né, aqui dentro. Só que existe uma estrutura que impede mesmo, porque é tanta culpa, né, já está tão definido o que é certo e o que é errado, aí no inconsciente coletivo, estão arraigados, que acontece o quê? Uma fuga, então, desse processo, desse contato interior. Aí entra essa carta, né, trazendo esse grande amadurecimento, que se você ficar ali, você simplesmente você se torna um zumbi dentro de si mesmo. A evolução, ela não se dá, ela não acontece. Então, como é importante a gente reaprender a aprender na Terra. Porque a gente aprendeu a aprender de uma forma muito cruel. Esse lugar punitivo, cheio de culpa e condenação. Assim que a gente aprendeu esse sistema, esse lugar cartesiano da mente, né? E não é só lá fora que fazem contra nós esse lugar, não. Essa culpa e todo esse chicote no caso, é nós com a gente mesmo. A gente com a gente mesmo. É um chicote infinito. Então, essa atualização eles faz tão importante, né, para o processo evolutivo acontecer, para a vida acontecer na experiência, para poder viver a experiência de uma forma cada vez realmente em liberdade e usufruindo dessa oportunidade de encarnação para a evolução do espírito. Para isso é preciso muito se dar conta desses sistemas. Quando a gente se dá conta dele, a gente desperta. Mesmo quando a gente se dá conta dele, ele ainda fica ali atuando, porque é enraizado, é um processo de constante esforço para eliminar completamente, desconstruir esse sistema, né, cartesiano, esse sistema que ele não abarca a vida. Ele é anti, na verdade, né, a experiência terrena por si só. Ele paralisa. Então, a gente vai subir nas oitavas dessa carta ao deflagrar essas estruturas tão paralisantes da evolução, né? Essa estrutura cruel que ela é aprendida dentro das escolas, na criação,
ela está em todos os espaços, nas instituições e tudo mais, né? Desaprender a aprender da forma como a gente aprendeu a aprender. Esse lugar de tanta punição. Porque é isso, né? O que ficou hoje é uma manutenção da dor, né, Rô? A gente trouxe esse tema e com muito fervor mesmo, porque quando cada uma de nós deflagrou com a ajuda, né, das nossas, né, das pessoas que nos auxiliaram a enxergar isso, para deflagrar já é um processo, e ao deflagrar a gente sente mesmo um despertar, você vai saindo de um estado hipnótico e zumbi, né? Então ele é muito importante de acontecer, né? Essa tomada de consciência. E a gente traz com esse fervor por saber a importância dele, né, Ronara, para o próprio amadurecimento e crescimento de qualquer pessoa. Então, esse aprendizado de aceitar a experiência, aceitar a dualidade da Terra, para a gente aceitar, para a gente conseguir desfrutar da possibilidade de se retificar, de se atualizar, de lidar com os nossos impasses internos. Para eu fazer contato com isso, primeiramente vou precisar ver os bloqueios grandiosos ali que me impedem de fazer isso, que vai leva o ser humano até o definhamento, porque ele não consegue olhar para dentro, não consegue pausar, não consegue, fica só no estado de sacrifício e de manutenção dessa dor. É um sadomasoquismo, né? Difundido pela Igreja Católica, especialmente. É um sadomasoquismo perpetuado. Então, é momento de, né? A gente vai tomando a consciência dessa estrutura e vai eliminando, vai descristalizando. Mas aí, né, Ronara, descristaliza para fazer contato. E fazer o contato? E esse processo, né, de amadurecer? Fazer o quê? Olha só, tem uns comentários aqui. Aí chega nessa parte de lidar com o contato, ele vai para um lugar mais sensível, né? E no lugar sensível, a gente começa, principalmente nessa perspectiva do enforcado, que é o dependurado também, em alguns decks, a gente começa a entrar em contato, por exemplo, com o tempo das coisas, né? Porque em tempos de ansiedade, né? Em tempos de velocidade, de informatização, né? De tudo muito líquido e muito prático ao mesmo tempo, de tudo muito veloz, né? Cibernético, lidar com o tempo das coisas começa a ser uma angústia sem fim. Daí a gente entra em contato profundo com séries de ansiedades, né? Depressões e dores, né? Esse sadomasoquismo num lugar em que você não trabalha ele, você só se destrói, né? É uma autodestrução contínua. E aí, tipo, eu não sei o que fazer com tanta coisa angustiante no momento em que eu preciso de produzir, em que eu preciso de dar respostas, em que eu preciso ser eficiente o tempo todo, em que eu preciso ser positivo, ser alegre, ser produtivo. Então, tipo, tem tanta coisa, né, tanta cobrança externa vindo sobre mim, e para eu lidar com essa questão do meu tempo, das minhas angústias, do processo de maturação das minhas, né, dos meus aprendizados, isso fica um eterno choque, um eterno contradizer a tudo, né, o que eu posso aprender com essa dor, por exemplo, né? Daí a gente entra nesse looping de dor infinita sem levar isso para um lugar de aprendizado mesmo, né? Aí vem esse contato profundo, assim, por exemplo, quando eu tenho uma experiência na infância e aquilo me dói. Isso é geral, isso é para todo mundo, né? Todo mundo que está aqui hoje encarnado na Terra e que, né, que vive experiência, que está vivo,
teve alguma experiência traumática na vida, teve alguma dor na infância e que isso vem se perdurando. Muitas vezes a gente não sabe nem como, nem porquê, a gente não entende porque é isso. Aquela criança sentiu, viveu aquilo, sentiu, mas ao mesmo tempo ela não tinha maturidade, maturação para assimilar tudo aquilo que ela estava vivendo, né? Daí a gente entra, vai amadurecendo, vai entrando na fase adulta e começa a entrar em choque com essas realidades, porque a criança ainda existe aqui dentro em algum lugar e ela não amadureceu a experiência, ela não elevou aquela experiência para um lugar mais sensível, mais íntegro, mais verdadeiro, mais dentro de uma realidade pessoal mesmo, sabe? Eu vivo, tipo assim, eu vivi uma dor na infância, né, um trauma que seja, e eu não me permito ter vivido aquilo, né? Eu quero de todo jeito superar aquilo e que minha vida seja simplesmente resolvida hoje. Só que aí é que tá o tempo de maturação, que é o tempo que o enforcado nos traz muito, né? Dessa coisa de lidar e de muitas vezes ter que olhar para aquelas cenas difíceis, para aquelas coisas que nos machucaram muitas vezes, né? Para aqueles aprendizados que foram dolorosos, num lugar de, então tá bom, o que eu faço com isso de forma eficaz, né? De forma e devagar ainda, porque precisa de uma compreensão, precisa de um processo de elaboração para eu conseguir transformar aquilo num lugar em que eu espiritualizei, em que eu amadureci e que assim eu posso tornar a minha experiência evolutiva divinatória mesmo, né? Uma coisa bonita, uma coisa que floresce. Daí é nesse momento onde eu consigo pegar a minha dor e amadurecê-la, né? Transformá-la, evoluí-la, onde eu consigo evoluir ela e aplicar num processo criativo, por exemplo, num lugar em que eu descubro, por exemplo, uma sexualidade totalmente distorcida e vou trabalhando aquilo para colocar num processo de criação, de criatividade. E até aquilo chegar olha, eu criei algo novo e isso está bonito, isso está íntegro, isso está legítimo, né? Então, essa transformação de amadurecimento é muito grande, mas ao mesmo tempo é muito profunda, né? Então, exige de nós um comprometimento, um amadurecimento com a nossa liberdade muito forte, né? Essa semana eu estava até vendo aí um post aí desses terapêuticos falando exatamente disso. Tipo, a pessoa perguntando, né? Quem tem liberdade de fato, né? Tipo assim, o que é preciso? Quem nessa terra pode ter liberdade? Aí o cara falando assim, o presidente. Sem responsabilidade, na verdade, né? Quem nessa terra pode ter liberdade sem responsabilidade? Aí o cara falou assim, o presidente. Aí a menina respondeu assim, não, um bebê, né? Um bebê talvez tenha a liberdade sem responsabilidade. Então, assim, esse processo autorresponsável de olhar para tudo isso, de degustar tudo isso dentro de si, num lugar nada confortável, né? Muito incomodativo, muitas vezes a gente tendo que lidar com dores difíceis e demoradas, né? Mas quando a gente consegue integrar, entrar em contato com isso num lugar de verdade, de clareza, de querendo ver e de querendo assumir, né, as mudanças necessárias, porque é isso também. Se eu fico só na minha dor, eu não consigo evoluir. Se eu fico só olhando para aquele trauma, eu nunca vou conseguir sair dele. Eu preciso de criar estratégias práticas, de autorresponsabilidade, e né?
responsáveis mesmo no dia a dia que mudem aquele padrão. Então, se eu fui, sei lá, abusado, né, por pessoas que foram tiranas comigo na infância, me trataram de forma muito autoritária, né, me obrigavam em verbos, né, criacionistas, assim, a ser de determinada forma que eu não era, e eu acredito naquilo, a partir desse processo de maturação, eu preciso de olhar para aquilo, ver a minha dor, mas compreender que eu não sou mais aquilo, né? Que eu não estou associada àquilo, que aquilo não me define e aquilo não diz de quem eu sou, né? O adulto, ele passa por esse processo de transformação e ele precisa de assimilar no corpo que ele amadureceu, que ele não é mais aquilo e que agora ele pode viver e aplicar na realidade dele formas diferentes. Então, assim, a nossa tendência é reproduzir a violência. Mas se eu crio consciência com isso, eu começo a enxergar o meu ato violento que vem ancestral e transformar isso num lugar de agora eu consigo transmitir uma comunicação amorosa, né? Uma comunicação verbalmente transformadora para o outro. Então, essa a grande sacada, né, que a gente entende muito nesse lugar, ele concorda comigo, né? Eu acredito. Desse rolê do enforcado e do que essa carta nos traz, né? De amadurecer e de espiritualizar a nossa experiência nesse lugar sensível, de acessar quem a gente é de verdade, na essência, quem a gente veio ser, né? Não o que nos impuseram, mas para a gente acessar esse lugar sensível, a gente precisa de quebrar com uma série de imposições que muitas vezes nos confundem e nos fazem acreditar que nós somos aquilo, né? Que nós temos aquele karma pré-estabelecido. Na verdade, karma para carregar. Na verdade, o que a gente veio ser é ser feliz aqui. Só que a gente tem muita dificuldade de lidar com isso porque a gente não amadurece as nossas experiências, né? De forma legítima, de forma íntegra, com a nossa verdade. Então é preciso escutar o corpo, sabe, gente? É nesse lugar de saber o que a gente quer de verdade e de parar de negar isso, de parar de fugir disso para assumir a responsabilidade de ser quem você é, porque também exige coisas que vão, né? Você não vai ganhar de todas as formas. Você vai ter que abrir mão, e é por isso que é responsável, né? Muitas vezes vai ser difícil, sim. Vai doer, vai ser doído, doloroso, assim. Um processo de maturação nunca é confortável. Então, você quer amadurecer? Né? Se encarar. Isso! Se você quer amadurecer, lide com a sua verdade, com o que é, né? Não com o que você esperava que fosse, né? E o que é, muitas vezes, é um pouco frustrante até para você. Mas aquilo, quando assimilado com integridade, pode se transformar exatamente no que veio para ser, na potência que veio para ser, né? É muito comum, e é comumente esse processo do contato não acontece exatamente por conta daquela estrutura de culpa, de condenação que está internalizada, o inquisidor internalizado, né? O punidor internalizado. Então, como que eu vou fazer contato com isso se há uma estrutura de punição já internalizada em mim, de punir a mim mesmo, de punir quem eu sou, de punir a natureza que está se expressando aqui, mas que se eu não senti-la, eu não vou encará-la, não vou dar nome a ela, eu não vou saber o que ela é, não vou saber o que me atravessa, para eu conseguir retificar, para eu conseguir melhorar, para eu conseguir me libertar. Né? E é muito interessante que você citou essas experiências traumáticas da infância. Como é comum, por conta dessa internalização de culpa, quem recebeu, né, algum tipo de abuso, enfim, se confundir num lugar de sentir culpa pelo que passou. Então, além de ter passado pelo que passou, ainda perpetua uma culpa de ter passado pelo que passou. Então, se a gente se pega nesse lugar,
né, durante o processo, é muito importante buscar realmente uma ajuda, porque senão fica nesse lugar, assim, do pendurado, que a carta mostra, que é essa de manutenção da dor. E aí acaba se acostumando com aquela dor e vai revivendo ela e reaplicando, né? Pode reaplicar aquele lugar de agressividade recebido, né, lá na frente contra outras pessoas. Então vai naturalizando, vai vivendo realmente dentro de uma estrutura sadomasoquista, né? De manutenção, de naturalização daquela dor. E aí, uma hora o sistema ele colapsa, né? Porque uma hora é assim, o Enforcado fala muito desse lugar, né? Uma hora o sistema colapsa, então são as doenças, uma depressão, um surto. E não precisa ser sempre um grande episódio, não. Isso acontece de uma forma micro ao longo da vida, né? Esses micro colapsos, esses micro surtos, assim, né? Esses micros pifamentos do sistema, para a gente parar e tomar nota, tomar atento de que eu preciso mudar essa rota, algo não está sendo visto, eu preciso, né, uma mudança de perspectiva, e para isso eu vou precisar me revirar, né, como o pendurado nos traz esse lugar, né, me revirar aqui, olhar para as coisas de uma outra perspectiva, né, para isso eu vou precisar sentir, parar, né, a coisa vai desacelerar, né, eu vou precisar soltar um pouco daquela ambição que eu tava ali, de que tem que acontecer daquele jeito, que a vida é assim, que as coisas têm que acontecer, e tal, só que a vida tá te mostrando, tá te encurralando. A vida não, você vai se encurralando, né? Mas é isso, se não se encurralar, não vai sentir. É tão interessante esse processo de ressensibilização, porque às vezes a ressensibilização ela só vem quando precisa de tanta dor para em algum momento a pessoa sentir, ó, até que tá doendo. Infelizmente, né, de nós, né, muitos de nós dentro desse sistema, né, arraigado de punição, de culpa, que ele é ensinado desde o feto lá, isso já é transmitido, a coisa ela tem que chegar num extremo de dor, já tá doendo pra caramba, vai no extremo do extremo, só tá a carcassinha. Muitas vezes isso acontece. Para sentir alguma coisa, você não até que tá doendo. É nesse momento que é o enforcado, né? O enforcado ele vai trazer esse lugar, dor, olhar para a dor. É preciso ressignificar algo, elaborar algo. Do contrário, você vai ficar repetindo um ciclo e não tá nem enxergando. A vida só tá ruim, tá ruim. E vai definhando. Algum momento se toca. Cada um tem um reloginho, né? Cada um tem um time disso. Mas é a mesma coisa para todos nós. Muitos de nós, infelizmente, nos acostumamos a perpetuar esse reloginho por muito tempo, né? A gente vê pessoas que nascem e morrem dentro desse sistema sem despertar, sem esse reloginho tocar o alarme e ela conseguir ouvir. Nossa, e eu? O que está acontecendo comigo? Ela só vai dando manutenção da dor, com a ajuda de uma indústria extremamente especializada nisso, que é a farmacêutica e a medicina, com a ajuda da mídia, que vai só auxiliando a dar manutenção na dor, viver no drama, naturalizou. É o drama das novelas, a vida é isso mesmo, esse drama, essa dor, esse lugar, né? Como se não pudesse ser outra coisa. Aí, ao invés de sacralizar as nossas experiências, a gente vai sacrificá-las o tempo todo. Perfeitamente. Né? Então, assim, a proposta que a gente tem aqui é exatamente essa, né? Entender que a vida é mais simples, que a vida pode ser bem vivida, mas que é preciso também entrar em contato com esse lugar, né, de íntimo, de sacrifício em que a gente vive, para a gente evoluir mesmo, para a gente transformar, para a gente transmutar tudo isso e poder viver uma vida prazerosa, uma vida mais simples, uma vida em que a gente deita com a consciência tranquila e consegue desfrutar. Porque se a gente for observar muito bem mesmo a nossa vida com muita verdade, 90%
dos nossos problemas é muito menor do que a gente vê, né? É verdade. A gente problematiza muitas coisas e sofre muito, Dramatiza, né? né, diante disso. Então, assim, simplificar também toda essa experiência com o tempo vai trazer sabor para viver, Com certeza. né? Uma vida mais contente, contentadora, né? Uma coisa mais Com preenchida. certeza. Mas, sim, se faz necessário entrar em contato com esse lugar do sacrifício, né? Dessa vida que a gente vê tanta dor, tanta coisa destrutiva, inclusive entrar no sacrifício da nossa própria história, de todas as nossas dores, de tudo que a gente passou que foi difícil, e encarar esse negócio de frente para poder sublimar, para poder elevar, para poder colocar isso numa outra oitava, e aí, a partir desse amadurecimento autorresponsável, usufruir de uma vida preenchida, satisfatória e, consequentemente, abundante, né? Porque quando a gente tem, a gente consegue transbordar, né? A gente consegue colocar para o outro. Então, eu me abasteço, eu me preencho, eu me burilo, eu me amadureço para poder contribuir, né? E até mesmo transmitir essa vida simples, esse lugar possível de ser vivido, né? Possível. Essa vida simples, prazerosa. O prazer, ele foi muito associado ao pecado, né? E o prazer é prazer, a própria palavra já diz, né? Então, assim, a gente entra em choque com essa coisa de sentir prazer por uma distorção cultural. Porque a ideia era sentir prazer num lugar preenchido, pronto, né? Mas tudo isso faz parte desse processo evolutivo que a gente vive, né? De amadurecimento mesmo, de entrar em contato e até chegar a respeitar o nosso prazer como legítimo, né? Até entender que a nossa satisfação precisa de existir também, né? Que a gente não tem que ficar doando tudo o tempo todo para o outro para ser aceito, para ser benquisto, para ser respeitado, enfim, essa série de coisas que a gente vive aí para aceitação, né? Sendo que, na verdade, o que a gente está buscando o tempo todo é uma autoaceitação, é se entender na Terra, se compreender. Então, isso fica mais legítimo quando a gente entra em contato nesse lugar de sacralizar a nossa experiência e não sacrificá-la o tempo todo. Maravilha. Acho que é isso. É isso, né? Esse prazer de ser quem se é. Para isso é essa autorresponsabilização. E a necessidade de viver, né? A experiência ela é inevitável. Então, inevitável. Esse amadurecimento acontece na experiência. Não tem como não viver, não tem como fugir, né? Então, vai viver, vai amadurecer, mas transmuta o tempo todo, né? Enxerga o seu lugar de aprendiz e olha para a sua experiência como aprendizado, como uma aula da vida, como a vida te educando o tempo todo e te transformando num ser melhor. Para você pegar tudo isso e crescer, né? Com isso. Perfeitamente. Não tem um professor punitivo, não tem um Deus punitivo, né? Nesse lugar não tem experiência, então não tem evolução. Ele é contra-evolutivo, essas figuras, né? Tão implantadas, né, na sociedade. Não tem. É preciso descristalizar tudo isso, é preciso, né, recriar essas percepções, esses termos, descriar muito do que foi criado, do que foi aprendido, para a gente, né, viver essa jornada de mais, como a Ronada trouxe lindamente, sacralização da vida e não de sacrifício da vida ou sacrifício de si. Mudar essa chavinha. E aí a gente vai tornar bonito demais. Sagrado. Bonito demais. E vai para o simples, né? Porque assim a gente se humaniza, aceita o que é, vai para o simples. Não é aquele lugar do perfeito. Não existe. Não existe, né? E é um
um chip que ele fica ali dentro de nós, é emanador, ele fica o tempo todo ativo, né? Do tem que ser perfeito. Isso aqui que é certo. Isso aí é pecado. Como que isso distorce a experiência? Como que isso torna a experiência tão cruel, tão doída? Tudo muita dor, tudo muita culpa, na muita opressão, né? Tudo nesse lugar rígido, duro, seco. É isso, quando a Ronara fala abundante de vida, também não é nesses termos, né? Que, uma abundância de quem eu sou, não, sem romantização do que é abundante, né? É abundante do que eu sou, do que eu tenho aqui em mim. O prazer. Ser uma pessoa alegre hoje é ser abundante, né? Ser abundante, extremamente abundante, porque tudo que está aí está trazendo códigos o tempo todo para não ser, para ficar o tempo todo insatisfeito, satisfeito consigo, com sua vida, com o seu trabalho, com o seu relacionamento, com tudo que está aí está o tempo todo dizendo: você é pouco, o que você faz é pouco, o que você tem é pouco, você não tem, você não é nada. Está o tempo todo nadar contra essa corrente, mais do que necessário. Mais do que necessário. Acho que essa é a nossa batalha ali, essa é uma luta importante, né? Não no lugar de competição, é um esforço ali a favor de si, né? A favor da evolução, de subir essas oitavas aí dentro da gente. Nademos. Nademos, então. Vamos nadando. Continue a nadar. Continuemos a nadar. Continuemos no trecho. Que é isso aí. Esse simples de estar no trecho. Vamos embora, buscando esse lugar, né? É isso. Teve uma participante, Maiara, trouxe várias mensagens. Uma graça. É uma graça. Ela falando amor. Que hoje que ela tinha preconceito com as cartas. Que bom, Maiara. Você largou o preconceito com as cartas. Maravilha. Vem dessa institucionalização, né? Vem muito do cristianismo também, dessa coisa. Mas essa experiência divinatória que o tarô nos traz também, né? É possível a partir de uma abertura. Hoje muita gente já abre o coração para isso, mas também tem muita gente resistente ainda, né? Começarmos a enxergar Deus e deusa em tudo, né? Em tudo. Que aí a gente começa a experimentar. Quando a gente se abre para o simples, a gente começa a experimentar Deus, deusa em tudo mesmo. Vai descobrindo o que é que eu gosto, né? Através dessa visão mais limpa, sem os filtros que foram colocados, né? Maravilhoso, Maiara. Chique demais. Então é isso, né, pessoal? Muito obrigada. Mais uma vez, Aline, pela participação, pela amizade, pela parceria. Agradeço profundamente. A gente vai soltar aí loguinho o vídeo no YouTube e o áudio no podcast. Para quem está ouvindo a gente no podcast ou vendo no YouTube, um super beijo aí para você. Beijo, obrigada. Oi, Luísa. Aí, ó. Outra linda também. Fala. Quer falar? Quer falar? Opa. Pode fazer. Manda ver, Luísa. Vamos trocar. É bom trocar, né? O negócio fica muito mais rico. Bom demais. Pensa assim, você faz uma live sozinha, uma oportunidade. Você faz com 2 pessoas, duplica. Se tem pergunta, o negócio só aumenta. Né? É só riqueza. É bom demais. Manda ver, Luísa. Enforcado nos deu um banho de experiência, gente. Nessa coisa de... Para chegarmos aqui
lidamos com o tempo, lidamos com muita coisa interna, né? Muita Mas é coisa, né? isso. Sai coisa bonita também. Foi uma conversa tão gostosa. Deu para Demais, aprender. não é? A gente vai dando corpo às palavras, né? A partir da vivência ali, mais vezes. Maravilha. Eu acho, não sei se a Luísa conseguiu. Ela tá na área? Ela mora fora. É, Ela tá online? não sei, não consigo visualizar daqui. Não dá para ver, Eu não. acho que você até consegue. Se você clicar no Não, ela número. tá, não tá. Ah, Luísa. Qualquer coisa, Luísa, manda. Ah, chegou pra gente, ó. Vou ler. Eu fiz uma mudança radical na minha vida recentemente, tanto na área profissional como na vida em geral. Estou me sentindo muito bem depois de anos de poder ter essa coragem, mas às vezes me vem a dúvida. Mudou perspectivas, mudanças. Se fiz a coisa certa. Esse é um lugar muito a ver com essa carta do pendurado, né, Ronaldo? Muito a ver, porque quem são essas, que vozes são essas trazendo essa dúvida? É preciso dissecar, né? Levar isso para um espaço aí terapêutico, levar isso para um espaço onde você consiga se apropriar melhor dessas dúvidas, se apropriar para descobrir de onde elas vêm, né? Enxergar essa realidade nova, alguma coisa não está sendo vista direito, né? É dissecar essa realidade atual. O pendurado fala muito desse lugar. Às vezes, quando a gente faz muito movimento, né, Rô, por exemplo, sai de um relacionamento, faz uma mudança, certo e errado, a partir de qual perspectiva, né? Exatamente, Mária. Mari, querida, você está aqui conosco? Que prazer! Delícia! Exatamente, de qual perspectiva. Por vezes também o movimento ele é feito tão ali, né? Muitas coisas acontecem. Pode ter ficado alguma coisa não bem elaborada do processo, não bem digerido, né? Então, dissecar para enxergar o que ficou, né? A partir de qual perspectiva isso está sendo trago. E também, quando o movimento é feito de uma forma muito material, né? Do fazer decisões materiais ali, por vezes fica de lado algumas bagagens, né? Algum espaço é necessário para certas elaborações emocionais. E aí pode estar sendo, né, esse chamado interno de, ok, vários movimentos na matéria, mas há algo que está desconexo aqui. Pode ter ficado algo de lado. É preciso abrir um espaço para ouvir esse lugar que está trazendo essa dúvida, esse desconforto, ou essa frustração, esse medo também, às vezes trazer nomes. Essa dúvida pode ser medo. Então, é um ambiente para dissecar esse lugar, um ambiente terapêutico, Luiz. Eu vou só acrescentar um pouquinho dentro disso que você falou, Aline, porque eu acho super isso, sabe? Como é uma coisa mais profunda, é importante que você elabore isso terapeuticamente. Mas dentro de tudo isso que a gente trouxe aqui, Luísa, o que eu vejo muito claramente é que você fez a coisa certa porque a vida ela é impecável em seu discorrer, sabe? Então, assim, mesmo que isso seja uma escolha difícil e que talvez você tenha que voltar atrás, talvez você, né, lá na frente mude a rota, o que você precisava de fazer no momento era isso, entendeu? Então, se você chegou a fazer todas essas mudanças, essa foi uma escolha certa para o seu momento. E isso vai de encontro à aceitação, sabe? Do nosso viver mesmo, do nosso dia a dia, do que nos acontece. Porque a gente sempre faz as melhores escolhas para os momentos, sabe? Sejam elas mais difíceis ou mais fáceis. Mas ela é sempre para o nosso aprendizado, para aquilo que a gente está buscando para o momento.
Então, assim, a grosso modo, né, num lugar mais objetivo da situação, Uhum. olha para isso como sendo a escolha certa. Eu fiz o que eu acreditava, eu fiz o que eu precisava de Precisava fazer, fazer naquele momento. e isso vai me ensinar em vários níveis. Se lá na frente você precisar de voltar para trás, né, de reconfigurar a rota, Uhum. super possível, entendeu? Uhum. Isso vai te amadurecer um pouco mais. Então, assim, dentro do que eu vejo, e acho que você concorda comigo também, né, Aline? É sempre a Concordo. escolha certa nesse lugar, porque é a Perfeito. escolha para o meu aprendizado, sabe? Exato. Mas aí, se Essa, você quiser ir, né, elaborando isso mais dentro de si para te dar um conforto maior para o seu uhum, momento, aí terapeuticamente ajuda com mesmo, certeza. porque daí você consegue ver decisões acertadas, decisões certas, né? E ter mais paciência no seu processo. Uhum. Porque essa angústia de se fiz ou não fiz o certo, ela vem muito da ansiedade do resultado, da ansiedade das respostas que você busca através dessas E mudanças, tá dentro né? desse lugar do certo e errado, né? Então, É, o certo e o errado. E é muito interessante como que isso aprisiona o ser também. A experiência fica aprisionada nesse lugar do certo e do errado. então é isso, Importantíssimo. maravilhosa. Você fez a escolha certa para o seu momento. Fique em paz com isso, né? E continue a nadar, né? Veja a vida Sustentar, né? simples, né? Esse papo todo que a gente fez, acho que sua pergunta só fechou, assim, Com né? certeza. É ter Para essa nossa vida. sustentação na experiência. E se precisar rever a rota, você vai poder rever. Você pode Isso. rever. Você pode Você não rever. vai ser punida por isso. Você não existe essa punição. Só se ela ficar, só se ela estiver, se estiver dentro a crença nesse lugar do certo e do errado. Aí levam a punição. Então, já vai acionando, desconstruo esse lugar punitivo dentro de mim, a punição contra mim mesma, né? Desconstruo, descristalizo o inquisidor, né? O chicote, a chibata, o sacrificado dentro de mim. Isso aí. E Fechamos. desfrute, e desfrute do prazer das suas escolhas, porque tem prazer nisso também, com Com certeza. certeza. Com certeza. O tanto de evolução que não deve ter sido aí. Como é, né? Sempre nas escolhas. Que bom, Luiz. Obrigada pela participação, querida. E Mari, obrigada. E a Tamo todos. junto, Mari, meninas! Beijo, gente. Boa agradecemos junto. noite. Beijo grande. Vamos sigamos aí no trecho. Até a próxima. Sigamos. Ih, mete o pé. Beijão.